dia, então vamos dar início à nossa reunião, aguardando o Dr. Pedro Osório. Encontrei ele ontem numa solenidade de formatura, ele me disse que se ele acordasse cedo ele viria à nossa reunião. E recebendo hoje a visita aqui do nosso amigo André Abreu Bindê. Não chegou a ser fundador do grupo de estudos, mas talvez assim, historicamente, foi um dos que mais participou durante a primeira fase da nossa... Não entrou na água, mas pisou no barro. Os antigos, então, né? E, André, assim, ó, nós estamos já desde... Esta é a nossa segunda reunião, terceira reunião, desde que nós entramos num período de recesso de 6 meses. E então esse período de recesso foi um período em que nós decidimos parar para dar uma pensada sobre o que fizemos e tentar então, a partir dessa pensada, deste exame, inventário das nossas atividades, verificar a possibilidade de iniciarmos novas investigações em outros campos, porque essa primeira fase do nosso trabalho ela foi um pouco complicada, difícil, e a razão é porque nós resolvemos retomar uma discussão que tem causado muito aborrecimento na história da filosofia a todos aqueles que tentam examinar esses temas. Esse aborrecimento ela é de duas ordens. Primeiro, porque se trata de um tema extremamente complexo e difícil de ser examinado. E, em segundo lugar, porque se consolidou no curso de toda essa história desse tema, deliberadamente, de uma parte, involuntariamente ou induzida em erro por outra parte, se consolidou uma doutrina ceticista, ou seja, de que nós temos que nos reconhecer ignorantes para certos temas, porque esses temas já foram revelados. E, portanto, nós precisamos aceitar as revelações e abandonar completamente essa investigação. Então, essa dificuldade é realmente inimaginável de como ela é realmente determinante depois para todos os demais estudos, mas como ela é difícil, então, de ser tomada como objeto dos estudos. E a gente fez isso, né? Nós, como estávamos aqui despretensiosamente tentando fazer um esforço individual e de certa forma também coletivo, nós não nos preocupamos com esses problemas, né? E eu acho que talvez esse tenha sido o maior ganho desse primeiro período da existência do grupo de estudos. Só que nós estamos com um problema. Qual é o problema? Poucas pessoas até agora têm revelado interesse ou demonstrado de qualquer forma que possa nos animar, tem demonstrado interesse em fazer novamente o sacrifício que nós fizemos, de ficar o tempo todo aí se reunindo nos sábados, todo mundo um segurando o outro para não se aventurar em meio a crenças, né? Mas tentando pôr em ordem exatamente aquilo que nós imaginávamos que era possível pôr. Então agora, constatada assim de que o grupo não conseguiria mais fôlego, porque o Dr. Pedro Osório já nos seus 90 anos, a gente percebe perfeitamente a dificuldade que ele tem hoje, né, para entrar nesse corredor aqui. Então ele que tem, desde o primeiro momento, assim, foi o maior motivador, o mais importante motivador do grupo, porque o Dr. Pedro Osório é daqueles seres iluminados que a gente encontra poucos, eu acho, no mundo todo, né? Ele tem quase 90 anos, mas o espírito dele é de uma jovialidade, assim, que entusiasmou a mim, entusiasmou uma série de outras pessoas. Então, esse fato, né, em si, demonstra que se a gente insistir e continuar a fazer o que fazíamos até então, provavelmente num determinado momento o grupo se perca, como todos os grupos de estudos que se criam em todo momento, em todos os lugares, né? Então, vamos polemizar. Essa é a ideia. Nós, obviamente, vamos nos aventurar para um terreno que
provavelmente encantará alguns, esse terreno é muito fértil, né? Dá uma certa liberdade às nossas ideias, nos permite ir ao inimaginável, né? Mas eu acredito que com isso talvez a gente consiga trazer novas pessoas para esse debate, sem deixar de lado uma exigência mínima que nós devemos fazer para essa aventura. Eu quero deixar bem claro, esse trabalho mais importante é o que foi feito até agora e que precisa ser mantido, mas nos pautando então pelo mínimo que seja necessário para que nós possamos dialogar, porque se nós começarmos a nos aventurar muito longe nas nossas ideias, voltaremos a fazer o que a filosofia fez até hoje. Cada indivíduo é uma ilha. E, portanto, existem tantas filosofias nesse nosso mundo, né, civilizado, quanto são os indivíduos que compõem esse mundo. Então, se for para fazer isso, também aí perde completamente o sentido. Então, nós não podemos deixar chegar a esse exagero. Qual seria, então, esses pontos que nós poderíamos utilizar para nos aventurarmos, então, a examinar ideias que possam causar polêmicas entre nós e que muitas delas nós não vamos ter como demonstrar categoricamente como é possível fazer na primeira fase dos nossos estudos aqui, né? Nós temos que aceitar algumas coisas. O que nós precisaríamos aceitar, então, ou pelo menos tentar? Se não aceitamos, vamos encontrar outras formas de refutar essas ideias, mas ela necessariamente é uma conclusão das minhas investigações. E se alguém então disser, olha, essa questão não é aceitável, então nós temos que parar por aí e voltar a discutir esse assunto, porque ele é fundamental. Nós temos que partir do pressuposto, então, que toda vez que formos examinar o homem e as suas instituições, ou seja, esse homem agora que nós já descobrimos, então, quais são as relações fundamentais dessa estrutura orgânica e de um processo de inteligência que ele utiliza para agir no mundo natural, né? Esse homem, então, que nós temos que reconhecer que ele existe, é um homem que tem sensações. Eu quero saber se alguém duvida aqui entre nós que nós tenhamos sensações. Porque o ceticismo, que foi a descoberta, uma primeira investigação que foi feita a respeito da inteligência humana e da capacidade humana de pensar, que chega até nós, então, por meio de livros e comentadores desses livros, né? Parece-me que a primeira vez que esta questão é colocada sobre, então, o exame da nossa inteligência foi René Descartes, que percebeu que toda vez que fôssemos falar do mundo em que vivemos, tudo que fosse examinado estaria sujeito à objeção da dúvida, né? Então, bastaria alguém, claro que não é simplificar o trabalho cartesiano dessa forma, mas é isso que ele trata. Ele dizia assim, tudo aquilo que nos cerca pode ser objeto de dúvida. E nós, se formos examinar qualquer questão que diz respeito ao mundo natural, nós rapidamente concluiremos que é impossível responder uma série de questões e que muito mais do que aquilo que nós poderíamos falar então de conhecimentos, nós podemos dizer que obtemos no mundo natural, nós obtemos dúvidas. Então, mas esse mundo nos causa sensações, então eu imagino que aqui nós não podemos recusar esta ideia. Então, parto desse pressuposto. Segundo, que estas sensações que este indivíduo, então, sente do mundo natural, ela se ordena em duas ordens distintas. Estas sensações, elas são produzidas pelo mundo natural no indivíduo, que é parte do mundo natural, é óbvio, então é uma relação entre parte e totalidade. Então essas sensações chegam ao indivíduo por meio de uma série, então, de mecanismos que este indivíduo, se relacionando com a totalidade, percebe que são sensações. Então ele ouve, ele degusta, ele enxerga, ele apalpa e ele olfata esse mundo natural. E este indivíduo, então, que sente, ele sente, então, porque tem essa relação com este mundo que lhe é exterior, mas sente também porque ele tem outras sensações que lhe são da sua estrutura orgânica. É, obviamente, tratado com uma certa vulgaridade esse tema,
Mas por que nós não vamos examinar ele? Até porque voltaríamos então em toda a pauta dessa primeira parte do grupo de estudos. Mas estas sensações nós podemos dizer o seguinte: ele sente dor e prazer. Então esse indivíduo que sente, ele sente dor, sente prazer e sente o mundo que o cerca. Este indivíduo que sente dor e prazer, ele então se constitui por meio do acúmulo das informações que ele tem durante toda a sua existência deste mundo natural, da qual ele faz parte. São relações de dor e de prazer que se ordenam no espaço. Que seriam estas relações de dor e de prazer? Seria um instrumento, então, que essa estrutura orgânica faz agora para relacionar dor, prazer e movimento. Ao relacionar dor, prazer e movimento, ou esse universo que se move, ele está inserido, ao fazer estas relações, ao produzir estas relações, ele vai desenvolver, então, uma inteligência racional, relacional. Ele relaciona dor e prazer com o mundo que se move. Esta inteligência relacional, racional, então, ela, na medida em que esse organismo se forma, desde o primeiro momento, então, dessa magnífica, esse magnífico e extraordinário fenômeno da natureza que produz a vida e faz o homem ser o que é, que podemos buscar todas as explicações e vamos identificar lá, então, nesta origem divina, né? A existência da vida. Ela investigar o que seria isso não nos cabe fazer aqui, porque nos aventuraríamos a tentar responder questões que talvez o homem jamais vai conseguir responder na sua totalidade, mas temos que reconhecer que ela existe. Então essa estrutura racional então nos permite dizer, todo esse meu devagar aqui sobre essa questão é para colocar em evidência então a necessidade que vocês terão, que se quiserem discutir comigo e as minhas ideias que eu pretendo propor aqui, é de que o homem sente e o homem pensa. O homem, ao sentir, então, ele sente porque tem 7 sentidos. 2 que se comunicam com a sua estrutura orgânica, sob o ponto de vista do seu modelo de constituição individual do sistema de inteligência, e 5 que se relacionam com o mundo exterior, que permitem, então, pôr em ordem esse mundo exterior. Este mundo exterior que se movimenta, então, que produz sensações que são relacionadas, produz um indivíduo que sente e pensa. É necessário pôr, pelo menos, em evidência essas 2 dimensões do sistema de inteligência. Obviamente, e aí alguém diria, mas isso é uma barbaridade, onde é que se viu? O Paulo está retomando as ideias de Platão, do mundo na natureza e do mundo das ideias. Ora, as ideias de Platão eram as ideias de Platão. Nós hoje estamos examinando uma outra questão. Estamos tentando perceber como esse mundo, então, se estrutura em um organismo total, chamado homem, mas que dessa totalidade é possível perceber que ele relaciona 2 ambientes de inteligência distintos, um voltado para as sensações e outro focado nas ideias. Por que isso é necessário? Porque toda a discussão que vem sendo feita desde René Descartes, em 1634, vou mostrar um pouco de cultura também, né? Acadêmica. Acadêmica. A academia exige. A academia exige. Então eu sei, foi lá nessa época, que aliás chama atenção para quem tentar começar a leitura de René Descartes, é necessário atualizar uma tradução dessa obra, porque sem isso não é possível entender as primeiras palavras que ele diz no livro. Ele diz assim, que ele não diz dessa forma, não decorei o livro, mas ele diz exatamente isso. Todo indivíduo se sente suficientemente provido de bom senso ao ponto de não precisar pegar esse bom senso emprestado com alguém. Quando ele diz bom senso, na verdade, não é o bom senso como nós interpretamos a partir dessa nossa forma de imaginar o mundo atual. Esse bom senso significa que todo indivíduo se sente suficientemente provido da capacidade de entender algo ao ponto de não precisar buscá-la emprestada com alguém. Todos nós sabemos que conseguimos entender. Eu não preciso que o Cristiano me passe a capacidade dele de entender para que eu possa entender o mundo natural. Ele tem a capacidade dele, eu tenho a minha, todos nós temos as nossas.
nós precisamos pôr em ordem essa capacidade. Então, toda a investigação feita por René Descartes sobre esse estado subjetivo do indivíduo de permanente dúvida sobre o mundo natural, toda essa questão, ela é focada única e exclusivamente nas relações dessa estrutura orgânica com o mundo que o cerca. Nós temos condições de duvidar de qualquer questão que possa chegar à nossa inteligência por meio das 5 sensações que se comunicam com o mundo natural. E por que nós conseguimos fazer isso? Porque quando as nossas sensações, elas permitem então, por meio desta relação entre a sensação e aquilo que ocorre no mundo natural, nós temos condições então agora de nos voltar para as nossas sensações. Quando nós tratamos do mundo natural, que nós imaginamos então que conseguimos tratar de uma árvore, de uma casa, de um rio, de uma pedra, quando nós falamos disso, então, nesse meio, nesse mecanismo que nós utilizamos da comunicação, nós em verdade estamos falando das sensações que nos causaram, esses objetos nos causaram. Os objetos como tais, eles estão numa outra dimensão que é da natureza fenomenológica. E essa objeção da dúvida, ela se dá exatamente por isso, porque eu não posso cobrar da sensação a essência do objeto que produziu a sensação. A essência do objeto que produziu a sensação, ela se apresenta enquanto essência, tá? Está no mundo natural, esse mundo se move, e, portanto, ao se mover, produz sensações, mas a sensação, que é o objeto, então, da inteligência racional, não é o objeto. Então, sempre que pensamos sobre algo, não pensamos sobre o objeto, mas pensamos sobre a sensação que o objeto produz em nós. Então, nós perfeitamente vamos perceber que essa investigação que vinha sendo feita, então, neste período, ela apontava para esta questão. O homem que sente e que pensa sobre o que sente, quando ele cobra os pensamentos, que a sensação tenha a mesma configuração ou a essência do objeto que produziu a sensação, é óbvio que nós vamos viver em permanente estado de dúvida. O mundo natural, sob o ponto de vista deste sistema, ele se apresenta dessa forma. Agora, por que ele se apresenta nesse estado de dúvida? Porque nós até então não estávamos tratando e nem examinando esta questão de forma tal a colocar em evidência o fato de que, quando nós pensamos, nós estamos utilizando de um sistema de inteligência diferente daquele que nós utilizamos quando estamos sentindo. Então, se eu separo o homem que sente no homem que pensa, nós vamos perceber que o homem que sente, toda vez que nós formos tratar daquilo que nós chamamos então de conhecimento, o indivíduo conhece porque sente. Aquilo que nós conhecemos é resultado das nossas ideias que são produzidas por meio das sensações. Eu conheço porque eu vi, eu comi, eu cheirei, eu ouvi ou eu apalpei. Eu conheço, portanto, eu tenho uma relação de sensação com o objeto e eu tenho um conhecimento. Então, vocês percebam então que conhecimento é algo que se relaciona com as sensações. Mas agora nós vamos falar então do indivíduo que conhece e o indivíduo que tem ideias. Estas ideias, então, que nós precisamos agora aceitar elas como aquilo que nós vamos utilizar então para levar adiante. Eu já estou falando há 15 minutos, né? E não entrei no tema que nós nos propusemos a entrar. E estou falando... Tu ainda está falando de um indivíduo, né? Estou falando daquilo que nós estávamos examinando. Mas eu ainda quero, mais uma vez, falar um pouco dessa questão das ideias. Bom, o homem conhece, o homem tem ideias. O homem produz um sistema, então, que lhe permite agora utilizar como aquilo que ele vai denominar de verdades sobre o mundo natural. Então, o homem que conhece é um homem que é portador de verdades. E o homem que tem ideias, então agora ele vai desenvolver um outro sistema de inteligência, que vai ser um sistema científico a respeito daquilo que ele conhece.
O que é a ciência, então, no âmbito de um sistema de inteligência? A ciência é a forma pela qual nós relacionamos ideias. Esta ciência, que é a forma pela qual nós relacionamos ideias, ela vai se apresentar, então, agora fazendo uso de duas formas diferentes, então, de produzir ideias. Esta ciência, então, ela pode ser pura, e ela pode ser ordenada unicamente a partir de ideias que se relacionam com ideias. E esta ciência pode ser impura porque ela pode ir buscar, como modelo da sua organização, sensações a respeito do mundo natural. Então, toda vez que as ideias são produzidas a partir de sensações, elas são ideias impuras, porque elas estarão sempre procurando um modelo de sensação que se relacione com algo do mundo natural. Vocês percebam a transição que nós conseguimos fazer, então, entre aquele homem que sente com o homem que tem ideias? Por que eu preciso colocar essa questão em evidência? Ora, porque se nós vamos efetivamente tentar investigar outras dimensões da inteligência desse indivíduo, e especialmente a dimensão política da inteligência, que ela vai fazer uso, então, de doutrinas, de ideologias, e, portanto, agora colocar todo esse sistema de inteligência a serviço de um dos grandes mandamentos desse mundo natural, é que nos manda sobreviver a qualquer custo. E, portanto, nós estamos sempre superando e enfrentando dificuldades. Essas dificuldades não precisam ser dificuldades em razão da relação direta do homem com o mundo natural, mas da própria convivência humana. Então, nós temos um indivíduo agora que precisa colocar em ordem as suas ideias para poder entender como ele sente esse mundo natural, para nós tentarmos descobrir como é que é possível, então, fazer com que esse indivíduo consiga transitar nesses diferentes ambientes de forma coletiva, conseguindo compartilhar entre os indivíduos tudo aquilo que ele traz do conjunto das suas experiências do mundo natural, daquilo que ele produziu como ideias sobre o mundo natural. Nós temos aqui, então, uma questão extremamente interessante que nos permite levar adiante a partir dessa separação. Então, o homem sente e o homem tem ideias. O homem que sente é o sistema ético animal. Já examinamos centenas de vezes, e com toda a razão, esses dias recebi um e-mail dizendo que o grupo estava se tornando, de certa forma, repetitivo com relação a algumas questões. Então, este assunto todo, se eventualmente alguém achar que deve procurar mais informações, nós temos aí quase 2 anos de reuniões de grupo de estudos em que todas as semanas nós estamos retomando essas discussões, mas está lá. Então vamos examinar essa dimensão da inteligência, então, desse homem que tem ideias. Então, ele produz uma ciência que pode ser pura, uma ciência que pode ser impura. Então a ciência impura, ela é produzida a partir de um sistema de imputação que este sistema de inteligência de sentido estabelece no mundo natural. Então o indivíduo se coloca diante de uma determinada posição em relação ao Sol e examina em 2 diferentes momentos a posição do Sol e imediatamente ele se coloca agora a produzir um sistema de relacionamentos que vai estabelecer uma ciência a respeito do movimento da Terra e o movimento do Sol. Então a ciência que se nós estabelecemos a respeito do mundo natural, que pode ser do movimento da Terra e do Sol, que nós estamos utilizando como exemplo, é um sistema que não é de dedução, como a filosofia tradicional estabelece, mas de imputação. O indivíduo recebe, então, a primeira sensação deste movimento do mundo natural. O indivíduo recebe a segunda sensação que ele tem, então, deste mundo natural. Ele relaciona a primeira sensação com a segunda sensação e imputa uma ideia, estabelece uma ideia. Ele vai dizer, então, a Terra se move em torno de um eixo, do seu próprio eixo, e depois se move em torno do Sol, porque ele vai estabelecer, obviamente, não é uma relação tão simples entre a Terra e o Sol, ele vai examinar outros astros que também se encontram nesse universo em movimento, e a partir destas relações de movimento, então, ele imputa uma relação de causa e consequência. Então, aquilo que nós dizemos, que o mundo natural, que a causa e a consequência determinam aquilo que nós produzimos como ideia, de uma certa forma pode ser aceito como tal, mas que nós temos que reconhecer
que esta relação de causa e consequência, que pode ser natural e que nós não conhecemos todas as causas e muito menos a consequência final, mas que aquela relação que nós estabelecemos naquele momento desse processo, que é o movimento do universo no espaço, é uma relação de imputação que vai permitir ao homem, então, estabelecer um conjunto de postulados a respeito dos astros e os seus movimentos, e, portanto, ele estabelece um sistema de ideias que vai imputar este movimento dos astros, relações de causa e consequência, e vai produzir uma ciência. Vocês percebem que, no curso da história do universo, não é o universo que se retifica permanentemente, mas as ideias que estabelecemos sobre o universo. Ptolomeu estabeleceu uma ciência a respeito dos astros, porque, segundo ele, a Terra era o centro do universo. Portanto, ele se encontrava no centro do universo, e na medida em que ele estabeleceu uma relação entre causa e consequência, e imputou uma relação de causa e consequência, ele produziu uma ciência a respeito do mundo natural da sua época. Que depois Copérnico acaba descobrindo quando ele percebe que a Terra não era o centro do universo, que vai ser desenvolvida mais tarde por Galileu. Ou seja, nós temos um conjunto de retificações daquilo que nós estabelecemos de imputações de causa e consequência sobre o mundo natural. Nós produzimos uma ciência que é impura. Ela é impura porque ela usa o mundo natural como modelo. Ela está permanentemente necessitando fazer verificações entre as suas sensações e o fenômeno do mundo natural para verificar se a imputação feita até então se mantém ou precisa ser retificada. Então a ciência da natureza está permanentemente sendo retificada, porque permanentemente o homem descobre novas sensações sobre o mundo natural que lhe permitem fazer novas imputações e, portanto, uma nova ciência. Bom, essa ciência impura, então, ela usa ideias que buscam ser representações do mundo natural. São ideias de representações, portanto, não são ideias puras, porque elas precisam permanentemente voltar ao mundo natural para verificar se essas ideias continuam não válidas, porque elas imputam algo para o mundo natural. Mas esse sistema de inteligência que busca então estabelecer relações com o mundo natural, num determinado momento do seu desenvolvimento, desta racionalidade, nós indivíduos percebemos que não é muito difícil, embora toda a nossa educação, desde o ensino fundamental, não faça essa distinção, e é a razão pela qual hoje ninguém consegue mais entender a matemática, há um sistema de inteligência que permite estabelecer relações apenas entre ideias e ideias. Ela não busca mais modelo no mundo natural, ela não imputa mais uma relação de causa e consequência no mundo natural, mas ela única e exclusivamente se relaciona com outra ideia. Então, se eu, com o auxílio de um conjunto que nós vamos desenvolver culturalmente, de forma diferente em diferentes culturas, mas que todas elas têm a mesma utilidade, a utilidade é idêntica, por isso nós vamos trabalhar agora com a verdadeira ciência, a matemática pode fazer uso auxílio de signos para estabelecer relações entre ideias, e nós vamos produzir então um sistema de inteligência que não se comunica mais com o mundo natural e que pode então ser utilizado agora como um modelo para depois pormos em ordem o mundo natural. Então eu desenvolvo a ideia do 1, com a ideia do 1 eu posso perfeitamente desenvolver novamente a mesma ideia do 1, eu tendo a ideia do 1 teoricamente, sob o ponto de vista do sistema de ideias, eu produzo agora junto essas duas ideias, digo que ela representa uma nova ideia, agora que é a ideia do número 2. Eu estabeleço uma relação decimal entre um sistema de ideias, de signos, de 10 diferentes signos, e eu produzo todo um sistema científico, que é o sistema matemático, sem que jamais alguém consiga colocar em dúvida qualquer ideia matemática. Vocês percebam? Então, neste âmbito das ideias puras, nós temos condições, então, agora, de perceber que estas ideias podem estar relacionadas num sistema cultural a dois modelos utilizados, então, pelo sistema de inteligência humana. Esse sistema de ideias ele pode constituir, então, um sistema de certezas, como são as ideias matemáticas. A nossa... Agora, aí, eis aqui, então, respondido o desafio feito por Immanuel Kant em prolegômenos a toda a metafísica que pode se apresentar com ciência, como são possíveis as ideias matemáticas, está aqui. Pena que não tem como responder diretamente a ele. Mas a matemática, ele pergunta como são possíveis os juízos sintéticos a priori.
O problema da ideia a priori, eu até posso examinar essa questão numa outra oportunidade, é que o Kant, como ele trabalhava com duas condições de conhecimento do mundo natural e, portanto, de produção de um sistema de ideias, que era o tempo e o espaço, né? Ele colocou esse sistema de inteligência dele no tempo. Então a ideia matemática segundo seria um juízo sintético a priori. Na verdade não são a priori, são puros. Se você distingue conhecimento e ideia, que Kant não faz na obra, mas permite que se chegue lá, porque o projeto kantiano era um projeto completamente diferente do nosso de hoje. O mundo de Kant era diferente do nosso de hoje. E, portanto, as questões, os problemas e as dúvidas, até então não havia nascido Heidegger para destruir tudo, né? Portanto, os problemas das ideias de Kant eram completamente diferentes e ele se joga então uma outra tarefa do iluminismo. Mas o que nós vamos perceber então é que nós temos aqui a demonstração mais clara e evidente da existência de um ambiente da metafísica pura. Ou seja, a metafísica pura é um sistema de ideias puros. Puro. E o sistema de ideia puro, ele demonstra que é possível tê-los na medida em que nós produzimos um sistema de ideias matemáticas. Portanto, um sistema de certezas e que pode servir então de ponto de partida para ordenar um sistema de inteligência que se paute por um sistema de ideias. Bom, se nós temos uma metafísica pura, nós temos uma metafísica impura, que é a metafísica, então, que tem o propósito de estabelecer um sistema de imputação sobre o mundo natural. E como essa metafísica impura precisa buscar no mundo natural os modelos para a ordenação das suas relações, do seu sistema de imputação, essa metafísica ela está permanentemente sendo acusada de tentar ser utilizada com sistemas ideológicos para dominar o outro e assim por diante, que é o que nós vamos examinar quando formos examinar então agora as instituições humanas. E essa metafísica impura também, ela permite agora não apenas constituir um sistema relacionado ao mundo natural, mas assim como o ilusionista faz, né, com a ajuda de espelhos, ela pode constituir também um sistema de ideias que não esteja relacionado ao mundo natural. E que embora utilize o mundo natural como modelo de estruturação dessas ideias, embora utilizando, então, ele utiliza uma árvore emprestada do mundo natural para justificar que um determinado indivíduo encontra aquela árvore e a árvore se ilumina. Ou seja, essa metafísica impura, que é um sistema de imputação do mundo natural, ela se volta a um sistema de imputação entre as próprias ideias do mundo natural. Então nós vamos perceber que é possível constituir um conjunto de crenças sobre o mundo natural. E aqui vocês me desculpem a objetividade da afirmação, que é exatamente para provocar a polêmica e, portanto, ela tem essa finalidade, porque as minhas ideias se organizam dessa forma. Então tudo aquilo que toda a metafísica impura do mundo natural, na verdade ela não deixa de ser uma crença. A ciência é uma crença. E se a ciência, tudo aquilo que nós estabelecemos sobre o mundo natural que nos cerca, jamais vai passar de ser uma crença, nós precisamos agora tratar das crenças que usam o mundo natural como modelo e as crenças que usam apenas os modelos do mundo natural como modelo. Nós precisaríamos fazer uma nova divisão agora na metafísica impura. Nós teríamos que perceber então que nós temos, usar agora a palavra, nós teríamos crenças fundadas e crenças infundadas. As crenças fundadas seriam as crenças fundadas num sistema de imputação sobre o mundo natural que constitui a ciência da natureza. E a crença infundada seria a crença que não tem imputação com o mundo natural, mas constitui um sistema de ideias, um sistema de crenças. Então vocês percebam agora a dificuldade que nós vamos ter que enfrentar para nos manter, de uma certa forma, em ordem agora nesse debate, na medida em que nós precisarmos agora separar as nossas sensações do mundo natural das ideias das nossas sensações do mundo natural. Porque as sensações do mundo natural, elas são
armazenadas nessa estrutura orgânica de uma forma diferente da forma que nós armazenamos, usar essa palavra aqui. Eu poderia pensar numa palavra melhor, mas eu acho que ela explica o que eu quero dizer. Que armazenar as ideias que nós temos sobre o mundo natural. Por que isso? Porque este conhecimento do mundo natural, ele não é apenas adquirido por meio das sensações, mas ele também é legado pela ancestralidade dessa estrutura orgânica do mundo natural. Ou seja, o conhecimento, ele é herdado da ancestralidade dos indivíduos que antecederam ao indivíduo, e ele é recebido do mundo natural por meio da existência. Alguém diz, Paulo, está completamente maluco? Como é que tu diz uma barbaridade dessa? Posso não dizer. Vamos lá observar os pássaros e vamos perceber que, embora não possuindo um sistema racional, não existindo uma escola dos pássaros, não existindo escola de engenharia dos pássaros, eles recebem de ancestralidades as informações necessárias para produzir um ninho. Ora, algumas sofisticadas residências, como questão Dom do voo, né? Da quebra do ar, posicionamento das aves. Conhecimento é herdado pelas gerações. Então o conhecimento é herdado, é legado, e o conhecimento é adquirido. Este conhecimento que é adquirido por esse indivíduo no curso da sua existência no mundo natural vai constituir o que naquele indivíduo? Aquilo que a psicologia vai denominar então de inconsciente do indivíduo. O indivíduo, então, recebe nesse inconsciente, por meio das gerações que lhe antecederam, algumas informações, que são as relações com o mundo natural, são só relações de conhecimento. Jamais alguém herdaria uma ideia da sua ancestralidade. Ele vai herdar informações diretas das relações da estrutura orgânica com o mundo natural. Então, essa ancestralidade vai produzir um inconsciente que é o mecanismo que esse indivíduo vai utilizar para se relacionar no mundo natural por meio das sensações. Quem tem escada em casa, e dentro de casa, e que se desloca nessa escada uma determinada quantidade de vezes, depois no escuro ele sobe essa escada, sabe exatamente quando vai dar o último passo, mesmo não enxergando absolutamente nada da escada. Ou perguntando depois quantos degraus. Não sabe. Mas não sabe quantos degraus, mas tu sabe exatamente qual, sabe correndo quando é o último passo. Você produz movimentos num corredor escuro depois de uma certa quantidade de repetições, porque há uma inteligência de sentido que se coordena muito antes da inteligência racional. Se nós fôssemos pensar como nós devemos proceder para caminhar, jamais caminharíamos. É o nosso organismo que aprende a caminhar por conta própria. Movimentos complexos. Olha até que ponto se leva esse aprendizado num trapézio, numa série de obstáculos. Portanto, é a repetição do movimento que produz esse tipo de conhecimento que ele se relaciona diretamente com sentidos. Por que eu digo isso? Eu quero aproveitar a oportunidade hoje para chamar a atenção de um fato que eu venho tentando chamar pelo menos há muito tempo. O grande dilema que nós vivemos hoje na sociedade contemporânea é que nós produzimos uma sociedade que não tem mais necessidades. Uma sociedade que substituiu a necessidade pelo desejo. Uma sociedade que abandonou esse mundo natural das sensações para trabalhar unicamente com as ideias sobre o mundo natural e as sensações. Que estabelece como pressuposto fundamental desse sistema de submissão ao homem à repressão ao prazer. A repressão ao prazer é algo tão forte na nossa cultura que nós nem sequer percebemos que estamos todos nós vestidos aqui porque temos uma concepção a respeito do prazer sexual. É absolutamente um sistema de dominação. Você usa a repressão, você ameaça a sobrevivência ou você reprime o prazer. Mas não vamos entrar ainda porque eu quero só concluir a afirmação. Queria dizer o seguinte, se nós queremos realmente modificar as coisas, nós precisamos modificar a forma que esse homem é produzido nesse primeiro momento da constituição do sistema de inteligência por sentidos. Eu aprendi isso com o Ibiá Guarani, uma comunidade indígena, que eu com muito orgulho trago aqui o artesanato, deixo a mostra, procuro sempre que possível falar sobre eles, porque realmente eu, embora tendo mais de 60 mil livros aqui nessa minha biblioteca, eu aprendi muito mais com o Ibiá Guarani do que em qualquer livro que eu tenho aqui. E eu aprendi exatamente isso, observando e tentando entender as razões pelas quais eles fazem parte de uma comunidade extremamente afetuosa, carinhosa, sem problema de violência,
sem problema de depressão, absolutamente imunes a esse tipo de problema, eu descobri que o que diferencia eles e nós, única e exclusivamente, é o fato da criança, do filho da aldeia, da criança na aldeia, ficar no colo permanentemente em contato corporal com um adulto, até ele desenvolver a habilidade para caminhar no mundo pelas próprias pernas. Esta criança que desenvolve um sistema de inteligência orientado pelo corpo do outro, ela desenvolve um sistema de afeto tão grande que interdita completamente a violência. Então, se nós queremos mudar o nosso mundo, nós precisamos mudar a forma de educar os nossos filhos. A educação precisa ser de afeto, de carinho, porque são essas relações que esse sistema de inteligência, que vai constituir esse indivíduo que sente, então, e vai produzir o indivíduo. Essas relações, embora boa parte delas jamais sejam racionalizadas, porque elas são constituídas, inclusive, em determinados períodos que o indivíduo sequer consegue ainda produzir relações por meio de ideias, mas ela vai compor o sistema de inteligência de sentido, e isso vai determinar, então, a índole do indivíduo. O homem não é um ser mau, nem um ser bom. Agora, se você educa um indivíduo desde o primeiro momento por meio da violência e preparando para a guerra, ele vai sempre buscar, toda a origem da dor está no outro indivíduo. Então, portanto, ele tem que combater o indivíduo. Então, você pode constituir uma geração de guerreiros ou de anjos. E isso não se dá pela palavra, se dá por meio do corpo, do afeto. O Miguel Guarani provou isso, eu tenho absolutamente certeza. E eu considero, sim, olha, um crime termos uma universidade com um curso de psicologia aqui em Santo Antônio e jamais eles constituíram um grupo de estudos para tentar entender essa realidade. Porque essa comunidade indígena, com a chegada da energia elétrica, televisão, iPhone, que aliás, atitude extremamente discriminatória quando enxergam um Guarani com telefone, o índio já tem telefone, mas eles têm tanto interesse na tecnologia quanto nós temos, só que essa tecnologia introduzida no convívio deles transformou completamente. Já não existem mais aqueles indivíduos com os quais eu me relacionei há um tempo atrás que me permitiram perceber isso. Mas eles ainda continuam essa educação do afeto. Eles são fantásticos e ainda poderíamos aproveitar então esse... Eu falo, é que na verdade assim, essa temática que nós estamos examinando aqui, ela tem tantas possibilidades de serem evidenciadas, que eu, sinceramente, embora seja um pouco exaustivo, eu falaria horas a fio, acredito que sem repetir muita coisa e também sem entrar absolutamente em contradição. Mas toda vez que eu examino essas questões, cada vez eu me convenço mais do quanto esta atitude metodológica é a única possível para nós conseguirmos levar adiante as nossas investigações. Por quê? Porque o sistema heptanimal, né, que eu pelo menos tenho procurado desenvolver por meio das minhas reflexões, ele vai nos colocar em evidência, quando eu falo que nós constituímos um sistema de relacionamentos orientado pela dor e pelo prazer, em verdade a ideia é muito mais complexa e profunda do que essa. Em verdade, se nós formos pôr em evidência essa estrutura orgânica que se chama vida, e aí nós podemos falar de uma certa forma de todas as vidas, nós vamos falar da vida humana, nós vamos perceber que ela tem duas instruções fundamentais dadas então pelo Criador. O Criador não é um indivíduo, né? E nem uma entidade. Eu quando falo em Deus aqui não gostaria também que fosse vulgarizado essa magnitude dessa grandeza universal, né, com aquilo que dizem as religiões a respeito de Deus, né? Mas Deus então quando se apresenta enquanto vida orgânica e põe em ação essa vida orgânica, ela está dotada de instruções naturais que lhe coordenam e determinam que proceda da seguinte forma. Ela precisa se reproduzir permanentemente. Essa estrutura orgânica, ela se compõe por um conjunto de células, pelo aquilo que nós imputamos então na nossa ciência biológica do mundo natural, ela está permanentemente em reprodução. É uma reprodução ordenada. Matemática. Ordenada. Ela tem uma ordem que ela deve se reproduzir, tanto que ela inicia num formato ovalado e imediatamente ela vai adquirindo membros, vai desenvolvendo órgãos e vai produzindo um ser extremamente complexo, dotado de cérebro, coração, sistema sanguíneo, braços, pernas, cabelo, olhos, nariz, ou seja, vocês percebam então que esta ordem que manda essa reprodução permanente, ela está projetando então um conjunto de relações
que vai então determinar aquilo que somos, que é a vida humana. A vida humana que tem um ciclo que vai ser cumprido nesse universo, que é o ciclo que tem início com a fecundação e que se encerra com a morte, nesta fase, neste ciclo, desse processo. Então vocês percebam que essa instrução da reprodução permanente, ela, ao mesmo tempo que determina essa reprodução endógena dessa estrutura orgânica, num determinado momento, esta reprodução se projeta para fora. Se projeta num outro indivíduo. E dá início novamente a um novo ciclo que tem início com a fecundação e encerra com a morte. Esta estrutura que se reproduz permanentemente, ela tem uma outra instrução muito mais importante que está dentro da instrução da reprodução e que garante a reprodução, que é a sobrevivência. Então essa estrutura, na medida em que ela se reproduz, ela se prepara e enfrenta uma série de vicissitudes, interferências externas de outros organismos que tentam se introduzir, se hospedar nesse organismo, porque o mundo natural da vida, a vida humana, nós temos uma parte dessa vida, mas nós somos portadores de uma série de outras vidas que estão presentes dentro do nosso organismo. Vidas orgânicas, das quais nós somos hospedeiros e inclusive necessitamos de muitas delas para produzir certas reações e garantir a existência desse processo que garante a sobrevivência e a existência. Então, nós temos na nossa, só falando da nossa flora intestinal, nós vamos perceber a quantidade imensa de outras vidas que habitam dentro da nossa vida. Nós utilizamos vidas para nossa proteção. Sobreviva a qualquer custo. Essa sobrevivência não é uma ordem racional, ela vem por meio de instruções orgânicas, químicas, físicas, por uma série de mecanismos, alguns deles talvez por não estar presentes nos nossos sentidos, sequer temos condições de identificar e tratar e organizar, mas que estão presentes, determinando que tudo isso ocorra. Esse organismo, então, que sente dor e prazer, porque precisa sobreviver e precisa se reproduzir, esse organismo agora, que desenvolve um sistema racional, orientado por sensações e orientado por ideias, ele vai constituir um sistema agora de inteligência que vai permitir, então, que esta estrutura orgânica possa conviver com outras estruturas orgânicas semelhantes e também diferentes. Nós vamos desenvolver, então, agora sistemas morais, sistemas éticos e sistemas políticos. Todo esse meu blá blá blá, então, aqui é para dizer que a partir de agora vamos tentar nos aventurar a examinar, então, a moral, a ética e a política, tendo presente a necessidade de evidenciar o quê? Algumas ideias que nós vamos ter que, então, utilizar para fazer estes exames. Nós vamos precisar entender o que é possível tratar quando falamos, então, de doutrinas, de ciência, de ideologia, para a partir, então, da ciência, doutrina e ideologia, verificar o que nós podemos buscar dentro destes sistemas de relações de imputação com o mundo natural e de relações sem imputação com o mundo natural, porque temos objetivos ao fazer o uso desses mecanismos de constituir um sistema político que obrigue esse homem agora a conviver numa coletividade, num agrupamento social, de forma a fazer com que se busque, então, o quê? O máximo de felicidade. Que seria o que essa felicidade? A felicidade seria a coexistência harmônica entre a dor e o prazer, na busca da sobrevivência e na busca da reprodução. Então, a coexistência harmônica entre a dor e o prazer, né? Que vai, então, se apresentar por meio de um sistema político, ele vai ter como fundamento doutrinas, ciência e ideologias. Essas ideologias, então, elas vão ter que ser investigadas para verificar o que essa ideologia consegue justificar num sistema de imputação com o mundo natural e o que essa ideologia não consegue relacionar nesse sistema de imputação. Ou seja, o que a ideologia, então, tem de ideia pura? Não, necessariamente não pura. Porque a ideia é impura.
Não, é já é impura. A ideia é impura, é fundada e não fundada. Isso, exatamente. A ideia é fundamentada e não fundamentada. Porque aí, se nós conseguirmos colocar em evidência isso, nós vamos poder também examinar algumas outras questões. Ora, afinal de contas, num sistema político, qual é o papel do direito? Num sistema político, qual é o papel da religião? Como é que nós vamos colocar, então, agora o direito em face da doutrina, da ideologia e da ciência? Como é que nós vamos colocar agora a religião em face da doutrina, da ciência e da ideologia? Qual é o peso de cada... A ideologia, ela vai então agora buscar, por meio do recurso retórico e da linguagem, né? Por isso a grande paixão dos filósofos da analítica da linguagem, da filosofia da linguagem, né? Por esse sistema de ideias, porque aquele que produz o sistema de ideias determina o que as ideias devem representar. E como ele não permite que se cobre relações com o mundo natural, segundo ele, porque o ceticismo já provou. Aliás, no que é uma coisa de Heidegger, eu quero chamar a atenção por isso, vocês percebam quando ele vai falar o que é uma coisa, exatamente o que ele quebra? Um giz. A primeira demonstração a respeito da reflexão que ele vai fazer sobre o mundo natural, ela se dá quebrando numa sala de aula no juiz. E ele destrói realmente todo o sistema educacional a partir dali. Ele foi fantástico. Assim. E eu quero, assim, estou dizendo isso porque, já que estamos então dando início a uma nova fase, a fase da polêmica, eu quero dizer que eu estou disposto a fazer essa discussão sobre Heidegger. Para mim, o Heidegger, se um dia fosse possível alguém imaginar alguém mais perfeito do que ele, né, para destruir a filosofia, aí então nós teríamos completamente acabados, porque realmente a filosofia de Heidegger foi o fim da filosofia. E não é à toa que nós não temos mais cursos de filosofia em nenhuma instituição de ensino aqui da região. Foi o ingresso de Heidegger quebrando o giz nesse meio, que acabou quebrando também todo esse sistema. Então, eu estou absolutamente ciente da minha, como gostam de dizer os filósofos analíticos da linguagem, entre parênteses, da minha responsabilidade do que estou fazendo, né? Eu acho que se a academia não tem coragem de discutir esse assunto comigo, então pelo menos que reconheçam que eu tenho razão. Desculpe a falta de humildade, mas realmente essa discussão precisa ser feita. Nós estamos há 10 anos aqui tentando fazer essa discussão. E a academia também é tudo na linguagem. E realmente, se nós queremos dar um novo rumo, já que a nossa presidenta Dilma, né, diz que estamos agora vivendo o período da pátria educadora, se nós queremos dar um novo rumo à educação em nosso país, encontrar uma nova alternativa ao que estamos vivendo, porque infelizmente nós construímos um mundo de ideias que só existe nas nossas cabeças. E esse mundo de ideia que está sendo ensinado dentro das nossas universidades só existe na cabeça daqueles que ensinam. E se nós temos ainda uma ciência com uma certa regularidade no âmbito da engenharia, da física, da matemática e da química, foi porque os filósofos analíticos da linguagem não conseguiram ainda espaço nesse ambiente. No dia que eles encontrarem, nós terminamos também com a engenharia. Porque aí nós vamos abandonar o mundo natural e vamos apenas trabalhar com ideias sobre o mundo natural e depois vamos ficar cobrando incoerência entre as ideias e o mundo natural, porque obviamente uma ideia completamente autônoma, que não imputa nada, não pode buscar depois encontrar concordância entre as ideias e o mundo natural. Não tem, esse mundo não existe. Então, desculpe, André, eu sei que tu veio da academia, né? Eu venho viciado. Terminando o mestrado agora. Não, realmente, por vezes, as discussões na academia, principalmente cadeiras de filosofia, é um problema que a pessoa cria, e tem um livro que eu não vou citar o autor, mas tu deve conhecer muito bem, Verdade e Consenso. Sim. É Verdade e Meu Consenso. amigo, eu adoro ele, acho uma pessoa fantástica. Verdade e consenso comigo. Pena que ele não concorda com as minhas ideias. Né? É verdade e consenso comigo, né? A verdade é minha e o consenso é comigo. Então, ela acaba sempre caindo na linguagem, isso que eu te falei. Uma coisa que eu ia dizer, que já que eu estou no trono de Pedro, né, quase uma santidade aqui,
embora o pessoal de fora tenha, não como crença, mas quase como uma certeza que quem se reúne no sábado para discutir filosofia é meio louco, né? Então, mas quebrando essa certeza deles, do senso comum, essa discussão de trazer discussões para cá, eu acho interessante a questão de moralidade ética e política. Eu acho que são padrões que norteiam toda a ação e toda, enfim, a atuação da sociedade. Mas tem que ter muito método para cuidar disso, senão vira uma discussão, acaba virando uma discussão, como tu disse, ideológica. Precisamos colocar em evidência o que nós vamos tratar aqui quando trouxermos para esse debate essas ideias, porque se eu vou falar de política sem ter claro o que eu trato quando falo de ideologia, o que eu trato quando eu falo de doutrina, o que eu trato quando eu falo de ciência, e se efetivamente é possível levar adiante esse estudo, tomando em consideração esse indivíduo, então, que está aí no mundo, orientado por duas instruções da natureza, que ele precisa entender como funcionam, para tentar entender como ele deve se constituir enquanto indivíduo, para efetivamente cumprir, então, essa missão da vida em paz e sociedade, em agrupamentos, né, sociais. Então nós temos uma tarefa, o problema todo é esse. Eu particularmente não tenho assim já grandes dificuldades de colocar em evidência essas ideias, porque eu realmente venho tentando examinar isso. Aliás, eu venho examinando todos os dias, e quando eu tenho capacidade de pensar, já que eu posso dedicar alguma coisa, dedico a isso. Me dá prazer, muito prazer. Depois de uma certa ordem que você consegue, o pensar é uma atividade maravilhosa que pode nos conduzir, especialmente quando estamos percebendo o quanto é difícil, mas também o quanto é possível colocar em ordem as nossas ideias sobre nós mesmos e sobre o mundo. Porque a ignorância é a maior ideologia que nós aceitamos que coordena a nossa vida, é a ideologia da ciência e que nos convence a sermos ignorantes. Na verdade, nos fazer ignorante é o primeiro passo da dominação, que nos leva depois então a aceitar as ideias dos outros, porque se eu sou incapaz de pensar por conta própria, eu vou ter que aceitar os pensamentos dos outros. E aqueles que pensam por mim, então eles não apenas pensam por mim, mas disfarçam esses pensamentos por meio de instrumentos políticos para me conduzir por certos caminhos, porque é de interesse dessas ideologias nos conduzir. As maiores batalhas, né, que nós travamos na política são batalhas ideológicas. Quando todas elas falham, né, então vem a batalha de fato humana, real. Né? Outra coisa que é interessante é que tu coloca a inteligência como algo igualitário, né? Todos têm, embora... Todo indivíduo é provido das mesmas condições. Não, eu acho que até tiraria a questão do indivíduo, colocaria todos os seres vivos, né? Sim. Todos seres vivos, embora o ser humano tenha uma vantagem maior, vamos dizer assim. Mas o homem... Ou não de uma vantagem, eu acho que, sei lá, porque às vezes pode ter um nível de inteligência que a gente tenha desconhecimento, né, em outros seres vivos. Mas a questão é a ordem, né? Que tu repete várias vezes. Ordem. Nós temos, André. Toda a construção aqui é baseada numa construção pela ordem. Né? Colocar em ordem. Já está praticamente demonstrado por algumas investigações que estão sendo feitas sobre alguns animais, que tem alguns animais que têm um sentido a mais do que o nosso, que é a sensibilidade magnética. Ele consegue perceber as diferenças entre os polos magnéticos da Terra e ele se move. Os animais marinhos. Provavelmente os peixes, porque imagina, o peixe não tem árvore, não tem estrelas, não tem absolutamente nenhum guia em meio ao oceano. E, no entanto, ele se move perfeitamente em direção aos rios, na reprodução, etc. E tal. E um dia, assistindo um programa na National Geographic sobre o comportamento de alguns animais, ele falou de um peixe muito interessante no sul da África, que em um determinado momento, sem explicação alguma, todos eles entram por um rio e ficam nadando em círculo de um determinado tempo e depois vão embora. Eu fiquei pensando, será que eles não estariam, como nós fazemos com os nossos GPS, calibrando os polos magnéticos da Terra, né? Porque o automóvel, quando você precisa, qual é a orientação que você recebe para acertar o GPS de um carro? Você tem que andar em círculo fazendo as medições. Então talvez eles estivessem lá fazendo
calibrando o seu instrumento de navegação, né? Não tem experiência nisso. Eu me desculpe 1000 vezes ficar falando o tempo todo aqui, mas eu acredito que trouxe as mesmas ideias apresentadas de forma diferente. E sei lá, como fazermos na próxima reunião para ingressarmos então na questão. Vamos examinar o que é doutrina, o que é ciência, o que é ideologia, o que é política, o que é moral, o que é ética. É difícil, né, Laís? Nós ficamos durante um ano lá. A Laís é minha aluna no curso de Direito e eu fiquei o ano todo tentando dizer o seguinte: vocês vão ter que responder na prova para mim a seguinte questão. A moral é o sistema que organiza as ideias do homem, a ética é o sistema que organiza as ações humanas. E eu fazia essa pergunta na prova, 90% dos alunos não conseguiam responder de forma simples assim. E eu dizia que faria essa pergunta, mas chamava a refletir sobre o assunto. Eu acredito que leva um certo tempo assim, até todos perceberem, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito ainda vocês nas futuras reflexões sobre a filosofia no direito.